Amém? Jeremias 29:4 vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E aí vem Deus dizendo: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam dos seus frutos, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposa para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na paz vocês terão paz. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida agora. Amém? Então eu quero que você feche seus olhos agora. Abra o seu coração, que é a parte mais importante. Pois não é a minha habilidade de falar, não é a altura do microfone, a regulagem do microfone que faz que a sua vida seja transformada e restaurada, como é o tema dessa noite. Amém? É o seu coração aberto para receber. Pai, eu oro agora pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, numa sexta-feira à noite. Às vezes vencendo o cansaço do serviço, o problema, Pai, do final do mês, às vezes a falta de dinheiro, as preocupações, Pai, para estar aqui. E eu sei que o Senhor vê os nossos esforços e honra cada um deles, Pai. Eles estão, Senhor, em mais um elo de uma campanha sobre restauração, Pai. E eu sei que, como a tua palavra diz, que só restaura algo que já foi usado, algo que está desgastado, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que haja restauração, Pai, no coração, na fé, na mente deles hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não permita que nenhum de nós saia daqui da mesma forma, Senhor. Fala no coração de cada um de nós, Pai, no íntimo e no profundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos falar hoje sobre restauração. Foi o tema que o Lucas me passou, o Lucas fez o convite. E quando eu pensei, irmãos, eu tenho o costume de montar as minhas pregações muito próximo da data que eu vou estar pregando, por costume meu mesmo. E aí ontem à noite eu meditando sobre o que eu poderia trazer para os irmãos, porque eu creio que trazer uma mensagem numa igreja local é uma responsabilidade muito grande. Porque muitas vezes nós saímos de casa, e eu não sei como é que é aqui, mas muitas vezes lá no meu ministério, quando é um ministrador de fora que vai pregar, é avisado: olha, domingo que vem vai ser um ministrador de fora. E a gente sai com expectativa do que vai ser falado, porque é uma pessoa talvez que eu não conheço, é uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, e o que essa pessoa vai trazer para a minha vida? Eu quero dizer que muitas vezes não sou eu que trago algo para a sua vida, mas é através de mim que o Espírito Santo comissiona para trazer uma mensagem para a sua vida. E quando eu estava meditando sobre o que eu poderia falar num tema sobre restauração, e pensei e meditei sobre diversas passagens, Deus me levou a Jeremias 29. Assim que eu pensei nesse versículo, eu abri a Bíblia, caiu em Jeremias 29. Eu falei, acho que o negócio está cooperando para ser Jeremias 29. Então, eu comecei a pensar sobre restauração. Como eu já disse durante a oração, restauração é o ato de consertar algo que está desgastado. Então o que Deus está restaurando em Jeremias capítulo 29? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que está acontecendo em Jeremias 28. Se levanta um profeta, que se diz profeta, que diz que o Senhor vai quebrar o jugo da Babilônia, ou seja, vai libertar o povo da Babilônia, em Jeremias 28. E Jeremias, como um homem normal, acredito, porque esse homem, esse outro profeta, se levantou em nome de Deus e falou que o povo ia ser liberto. Porém, Deus fala com Jeremias que essa profecia era uma profecia falsa. E eu creio, eu imagino que no coração do povo que estava cativo na Babilônia, poxa, era tudo que ele queria ouvir, que ele ia ser liberto e que o jugo da Babilônia ia acabar. Porém, Jeremias aparece com essa mensagem, fala que o povo continuaria cativo, e no versículo 29 é essa carta, é essa mensagem que Deus manda para o povo que está lá, preso em outro terreno, preso em outra terra. É essa a mensagem. E o que Deus está querendo restaurar ali, creio eu? Eu creio que Deus está querendo restaurar ali a fé e a confiança nele e no nome dele. Por que, Vitor? A fé e a confiança nele e no nome dele. Pensa comigo.
Um povo cheio de promessas desde Abraão. Ele é levado cativo para o Egito, posteriormente é levado cativo para a Babilônia. E talvez as gerações passando se questionavam se esse Deus que prometeu era realmente tão bom. Porque se um Deus tão bom, como é que permite que nós sejamos cativos não uma, mas duas vezes? Então a confiança no nome de Deus, em quem Deus é, poderia ser questionada. E obviamente, com a confiança questionada, a fé poderia ser questionada também, porque já que eu estou cativo, longe da minha casa, muitas vezes longe da minha família, porque o povo não foi levado todo junto, foi levado uma parte, outra parte ficou, foi levado posteriormente, depois voltou. Então muitas vezes a fé também era questionada. Então é isso que Deus tocou no meu coração, porque muitas vezes, quando as circunstâncias dizem que não, Deus quer restaurar a nossa fé e dizer que sim. Porque tudo cooperava para o povo de Israel viver a pior fase da sua vida na Babilônia. Tudo cooperava. Estava longe de casa, estava sendo escravo, no meio de um povo incrédulo, blasfemo contra o Senhor, porque fala que na Babilônia adoravam outros deuses, tinham vários rituais. Então talvez era o momento mais obscuro da mente do israelita, era viver longe do templo, longe da família, longe da religião, na cabeça deles, longe de Deus e no meio de um povo impuro. Só que Deus manda uma mensagem através de Jeremias. Deus manda uma mensagem: avancem em meio às circunstâncias. Então é Deus restaurando a fé e a confiança daquele povo no meio de uma situação adversa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Jeremias 29 vai mostrar que muitas vezes, no meio de situações que nós achamos que não, Deus restaura a nossa fé e fala que sim. E é isso que Deus trouxe ao meu coração para falar com vocês nessa noite. Muitas vezes nós olhamos ao nosso redor, nós levantamos as nossas cabeças, giramos as nossas cabeças e não olhamos nada favorável para que Deus possa cumprir as suas promessas. Nada favorável para que Deus possa realizar os sonhos dele na nossa vida. Porém é nesse momento que Deus levanta pessoas e vai dizer assim: é no meio do campo de batalha que você vai viver o seu sonho. É no meio do momento de adversidade, é no meio do momento de choro, de dúvida, de questionamento. É nesse momento que eu vou fortificar a sua fé. Porque crer quando está vendo é muito fácil. Crer quando eu enxergo é muito fácil. Na verdade, crer quando eu enxergo não é nem fé. Por quê? Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a firme certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Se eu vejo, não é fé. Então se eu quero ver a provisão, se eu quero crer no milagre vendo a provisão, não é fé, porque eu vejo de onde sai o recurso. Agora, crer no milagre quando eu não vejo a provisão, aí é fé. E é isso que Deus despertava naquele povo, é conseguir crer mesmo sem ver. Porque eu creio, imagina eu, irmãos, eu tenho 19 anos, eu fico me imaginando no lugar de um israelita que é tirado da sua terra, levado para trabalhar como escravo em outro lugar, cheio de sonhos, cheio de projetos, e olhar para Deus ali no início do meu dia, ou no final do meu dia, e pensar: Pai, onde o Senhor está? Onde está a tua preocupação com os meus sonhos, Senhor? E aí Deus usa um profeta para dizer assim: olha, casem, plante pomares, plante plantas, comam do suor do seu trabalho, deem suas filhas em casamento, seus filhos em casamento, frutifiquem, não diminuam na Babilônia, mas aumentem. E aí vem outra parte chave do versículo que Deus vai dizer assim: ó, orem pela cidade e pela paz dela. Isso lembra muito que Jesus vai falar muitos anos depois do Novo Testamento, vai dizer assim, ó: orem por seus inimigos, abençoem os que te perseguem. É Deus mandando orar pelas pessoas que estavam perseguindo aquele povo. É Deus mandando orar e abençoar as pessoas que amaldiçoavam aquele povo. É Deus mandando bendizer a terra que extraía cada gota de suor daquele povo. E aí eu te pergunto para mim também: se fosse eu no lugar daquele povo, ou se fosse você, nós conseguiríamos orar pelaquela cidade? Nós conseguiríamos obedecer a Deus orando pelaquela cidade? Talvez no pior momento da nossa história, nós conseguiríamos ser canal de bênção no lugar que não merecia ser abençoado? Porque muitas vezes nas nossas cabeças existe um senso de merecimento, onde eu oro só por quem merece. Eu oro pela irmãzinha aqui, que ela é uma bênção.
Não, eu oro por ela. Eu não sou orar por você, irmão. Mas orar pela pessoa que só te faz raiva, orar pela pessoa que só fala mal do seu nome, consegue orar? Orar pela pessoa que muitas vezes não te ajuda, que te vira as costas. É fácil orar por essa pessoa, porém é isso que Deus está mandando. Deus está mandando frutificar, Deus está mandando prosperar, e Deus está mandando abençoar um lugar onde eles estavam sendo amaldiçoados, onde eles estavam sendo sofredores, cativos ali. E é muitas vezes isso que Deus espera de nós. É no pior momento da nossa história que Deus quer restaurar a nossa fé, para que nós possamos ser usados para abençoar outras pessoas. Porque o povo de Israel, quando ele é levado cativo para a Babilônia pela sua própria desobediência, ele sai dali, mas o próprio Deus fala que ele vai ser usado para abençoar a Babilônia. Porque no versículo 7 vai dizer: porque na sua paz vocês serão paz. Ou seja, o cuidado que Deus ia ter com aquele povo ia se estender pela cidade da Babilônia. Ou seja, é Deus querendo usar os seus filhos, os seus escolhidos, para abençoar o local que eles estavam. Pela vontade deles? Não. Mas quem disse que nós vivemos só pela nossa vontade? Quem disse que nós só colocamos os nossos pés onde nós queremos? Quem disse que nós só fazemos aquilo que nosso coração tem vontade? Que nós fazemos só aquilo que nós queremos fazer? Que nós só vamos a lugares que nós queremos ir, falamos com pessoas que queremos falar? A vida é cheia de momentos que nós fazemos coisas que nós não queremos fazer. Porém, eu escutei uma frase uma vez: quem está disposto a viver coisas que não queria, vai colher muitas vezes promessas também que não esperava. Porque muitas vezes a gente quer viver numa zona de conforto, mas eu gosto de falar que o Evangelho não é sobre conforto, ele é sobre confronto. Porque toda vez que eu estou confortável, nada em mim muda. Mas quando eu sou confrontado, eu sou obrigado a mudar. Quando eu estou numa situação onde nada é confortável para mim, tudo me machuca, tudo me espeta, eu sou obrigado a mudar, porque senão eu não consigo vencer aquela situação. E eu tenho entendido isso na minha vida, que eu passei por situações que eu não entendia. E eu perguntava a Deus, aquela pergunta boba do crente, né, irmão? Deus, por quê? Aquela pergunta idiota do crente, porque quando Deus responder, você vai entender: ah, é, porque eu não obedeci aqui, né? Amém, glória a Deus. E eu passei por situações da minha vida que eu estava sendo tratado em áreas e eu não entendi o porquê. Porque eram áreas que na minha cabeça eu era fiel, eram áreas que eu, no meu entendimento, eu não precisava ser tratado novamente. Mas Deus me fez entender que eu tive que passar por experiências que doeram, que geraram dor, que geraram lágrimas, para eu entender que eu tinha que mudar, porque só no raso, só no conforto eu não conseguia. Não era possível trazer mudança para a minha vida. Não era possível Deus trazer mudança para a minha vida através só de uma zona confortável. Como é que eu posso crer que Deus tem provisão para a minha vida se eu tenho dinheiro sempre? Como é que eu posso crer que Deus cura se eu nunca fico doente? Eu quero que você reflita: como é que a gente vai crer que Deus cura se a gente nunca ficar doente? Como é que eu vou crer que Deus é o Deus do ouro e da prata e Ele tem provisão se nunca faltar dinheiro? Porque, irmãos, falar que vive por fé, mas ter todos os recursos à disposição, ter saúde sempre, é muito fácil. Ah, eu vivo por fé, mas tem sempre lá o dinheiro certinho, nunca fica doente, nunca acontece um imprevisto. Que fé é essa? Que você vê todas as coisas. E é isso que Deus está trazendo àquele povo. É conseguir avançar, prosperar no meio de uma situação que não era favorável. Amém? Amém, Jesus. Então Deus quer que aquele povo avance, apesar do tempo e do lugar. Porque muitas vezes, irmãos, Atos, eu não vou me recordar o capítulo agora, vai falar que é necessário discernir o tempo e o modo de fazer as coisas. E talvez é isso que atrapalhe muitos de nós. O salmista vai dizer: o meu coração fica ansioso por saber dos seus juízos. E muitas vezes é isso que nós temos. Nós ficamos ansiosos, nervosos por saber o que Deus, querer saber o que Deus tem para o nosso futuro, querer saber o que Deus reserva no nosso futuro, no nosso amanhã, no nosso mês que vem. E é isso que acontece muitas vezes, e isso atrapalha a nossa fé, porque, como eu já disse, se eu consigo enxergar, isso não é fé. Então muitas vezes Deus espera de nós uma paciência para entender que Ele tem um tempo de fazer as coisas. Vitor, mas eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Amém. Mas Deus prometeu, mas Ele falou quando que Ele ia cumprir?
Deus falou: Abraão, tu serás pai de multidão. Mas Abraão, com 90 anos, ele tinha um filho que não era nem com a esposa dele. Como é que Abraão seria pai de multidões? Com 90 anos ele tinha um filho que não era nem com a esposa dele. Então é isso, muitas vezes Deus promete coisas para nós, mas Ele quer que o nosso coração seja transformado pela paciência de esperar essa promessa. Há quanto tempo nós escutamos que Jesus vai voltar, irmãos? Há quanto tempo nós escutamos? Desde que nós nascemos, nós escutamos: Jesus está à porta, Jesus está voltando. E até hoje não voltou, certo? Até hoje, esse Jesus que a gente prega não voltou. Mas a partir do momento que essa ansiedade, essa vontade que Ele volta, para de arder em nosso coração, é aí que está o problema. Porque a gente decidiu parar de esperar. Quantas pessoas entraram, viveram no Evangelho, pregaram, batizaram pessoas, plantaram igrejas, mas desistiram de esperar a volta desse tal Jesus, que há mais de 2000 anos pisou na terra e não voltou até hoje. E é isso muitas vezes que acontece com muitos de nós. Nós recebemos promessas, palavras de Deus, mas nós não temos o coração firme o bastante para esperar. Amém? E o que acontece enquanto eu espero? Eu tenho que viver a vontade de Deus em lugares que eu não imaginava. É lógico que nenhum sacerdote de Israel, nenhum levita, imaginava que ia ter que viver a vontade de Deus na Babilônia. Porque era um povo totalmente distinto. Só que viver a vontade de Deus é estar num lugar chamado vontade de Deus, e não num lugar específico chamado Israel. Pegou essa? Viver a vontade de Deus não é só estar na igreja, é viver a vontade de Deus onde Deus quer que você esteja. Porque viver a vontade de Deus aqui dentro, irmãos, é fácil. E eu vou falar de novo: viver a vontade de Deus aqui dentro é muito fácil. Sabe por quê? Porque eu chego aqui, o irmão está rindo para mim, ele me dá paz do Senhor, ele está bem vestido, ele está cheirosinho, glória a Deus por isso. Ele não está irritado comigo, ele não está me cobrando nada. Ótimo, viver a vontade de Deus aqui é perfeito, irmãos. Agora, viver a vontade de Deus daqui para fora, dentro da sua casa, com os boletos atrasados, no seu trabalho, onde o tempo inteiro você é questionado sobre a sua fé, o tempo inteiro você tem a oportunidade de dar mau testemunho, viver a vontade de Deus em lugares que você não tem recurso para viver, viver a vontade de Deus quando você é desafiado a isso, aí é que mora a grande dificuldade. Que viver a vontade de Deus muitas vezes não é onde nós queremos e quando nós queremos. Até porque discernir a vontade de Deus não é a coisa mais fácil do mundo. Com quem é que Deus já falou de forma audível? Tipo, como assim, Vitor, de forma audível? Tipo assim, chegou e falou assim: Cristiano, eu quero que você atravesse a rua e ore lá do outro lado da rua. Com quem Deus já fez isso? Ninguém? Ninguém. Eu posso falar que eu escutei isso uma vez. Eu estava lá perto da estação de Larinho, lá em Venda Nova, e era um lugar que eu passava sempre que eu fazia curso, e eu ia atravessar uma rua, eu escutei Deus falando comigo: não atravessa. E aí quando eu olhei para trás, vinha aquele móvel articulado assim, gigantesco de grande, assim, chutado de rápido. Aí eu falei assim: Deus me deu um livramento, que eu ia atravessar esse móvel e me pegar no meio da rua assim. Foi a única vez, irmãos, eu não tenho tanto caminhado de crente assim, eu tenho 6 anos de convertido. Mas viu como é que é? Não é sempre que a gente escuta a voz audível de Deus. Deus espera de nós uma maturidade para discernirmos em espírito aquilo que Ele quer. Amém? Deus espera uma maturidade de nós, para que nós possamos viver restauração. É necessário nós termos decisão. Amém? Glória a Deus. E geralmente pessoas decididas, elas constroem coisas. Já viu uma pessoa muito indecisa? Que ela não consegue definir o que ela quer fazer, ela não consegue definir o futuro dela, ela não consegue definir as metas dela, e geralmente ela não constrói nada. Porque eu não sei o caminho que eu vou, eu não sei os recursos que eu preciso, eu não sei o que eu quero para o meu futuro, eu não sei as áreas que eu tenho que orar, as áreas que eu tenho que decidir. Então Deus espera de nós uma maturidade para sermos filhos sábios, a ponto de saber decidir de acordo com a vontade de Deus. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, assim, recente que eu tinha me convertido, de um homem que tudo ele perguntava para Deus. Ele estava no serviço, e aí ele ia almoçar e ele perguntava para Deus: Deus, eu posso ligar para minha esposa? E aí Deus respondia, ele ligava, aí ele chegava para casa, e Deus, eu posso abrir o portão, e etc. Assim, eu não vou lembrar a história por muito tempo. E eu lembro que eu escutei essa história, eu achei o máximo, eu falei: uau, glória a Deus, o cara conversa com Deus para tudo. E aí eu lembro que passou talvez 2, 3, 4 anos depois, eu escutei a mesma história.
num outro contexto, por outra pessoa, só que eu não achei a história tão incrível. Sabe por quê? Porque Deus espera de nós ter que saber tomar decisão de acordo com a vontade dele, mas não precisar perguntar a ele tudo o tempo inteiro. Vou dar um exemplo. Quando, igual o Cristiano, né, a Tati tem a filha deles que é pequenininha. Quando a Melissa, né? Quando ela está na idade assim, geralmente ela chega: mamãe, posso fazer isso? Mamãe, posso fazer aquilo? É assim que faz, mamãe? É assim que faz. Só que quando ela pegar uma certa idade, 12, 13, o que a Tati vai esperar? Que ela não precisa ficar perguntando tudo que ela tem que fazer, que ela entenda o que ela tem que fazer e faça. Tipo assim: Melissa, eu quero que você lave as vasilhas. E estou saindo para trabalhar. Ela não espera que quando ela chega para trabalhar, a Melissa chega assim: mamãe, é assim que lava a vasilha? Não, ela espera que ela chegue do serviço, a vasilha já esteja lavada. Não é, Tati? Ela espera que a vasilha já esteja lavada. E é muito isso que Deus espera de nós. Não que nós não devemos orar e perguntar as coisas para Deus, irmão, mas tem coisas que Deus já espera que nós já saibamos. Já espera uma maturidade nossa, que nós não temos que ficar toda hora: pai, como é que eu faço? E não sei o que, uma lamúria, um choro e tal. Não quer dizer que Deus não se importa com os nossos sentimentos, mas Deus espera de nós uma maturidade para saber decidir as coisas. E não ficar como um filho pequeno perguntando tudo para o pai: pai, é assim que faz, é assim que eu tenho que fazer, não sei o que. E Vitor, como é que vem essa maturidade? Como é que eu consigo decidir as coisas sem perguntar? Irmãos, é relacionamento. Continuando no exemplo da Tati com a Melissa. A Melissa, com seus 12, 13 anos, ela vai saber o jeito que a mãe dela gosta que arruma a cozinha. É o que? Relacionamento. Ela vai morar na mesma casa, não. Minha mãe não gosta que coloca o prato em cima desse jeito assim, não, que ela fica brava, não sei o que. Ela gosta que pega o pano de prato, seca o prato bonitinho, na hora que chegar as panelas vai ter que estar brilhando, toda areadinha assim, porque se ela chegar e não tiver do jeito que ela gosta, ela vai, o negócio vai esquentar pro meu lado. E é relacionamento, irmãos, é entender o que Deus espera de nós. Amém? Você que está com sua Bíblia aberta aí em Jeremias 29 ainda, versículo de número 10, ninguém vai dormir em nome de Jesus. Versículo de número 10, Jeremias 29, 10. Vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, isso é Deus dizendo outra vez: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei a vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Versículo 11 vem dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amém? Eu acho que não precisava nem falar nada, irmãos. Esse versículo é tão claro, ele é tão descritivo do que Deus espera de nós. Primeiro, Deus vai falar que Ele tem um tempo para o povo. Quanto tempo, irmãos, na Babilônia? 70 anos, amém, glória a Deus. Então Deus tem um tempo para cada fase da sua vida. Eu, Vitor, eu creio que Deus espera de nós fases. Eclesiastes 3 vai dizer: há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de falar, há tempo de ficar calado, há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar, há tempo de ficar junto, há tempo de se afastar. Então eu creio que Deus espera de nós fases. Deus espera de nós que nós saibamos lidar com fases, tanto a de bonança quanto a de falta. Paulo vai dizer: sei como é viver tanto em necessidade como em abundância. Qual que é a única semelhança entre as duas fases de Paulo? A abundância e a falta, a necessidade. A semelhança entre as duas é que ele sabia o Deus que ele servia. O próprio Paulo vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. E é isso que Deus espera de nós, que nós saibamos viver essas fases, esse tempo de Deus para nós. Imagine, irmãos, viver 70 anos num lugar, longe de casa. 70 anos. Amém? Se juntar a minha idade, a idade da Tainá, a idade do Lucas, não dá 70 anos. Não dá nem 60. Olha para você ver. 70 anos num lugar onde você é tratado mal, onde você não tem os recursos que você precisa, onde você está longe da sua casa, longe do templo, longe da rotina que você tinha. 70 anos. Porém,
Para cada vez que Deus tem uma promessa, um local para nos colocar, tem 3 coisas que antecedem essa promessa. Repita comigo: fé, confiança e obediência. Fé, confiança e obediência antecedem o lugar que nós queremos estar. Quantas vezes nós almejamos tantas coisas, seja bens materiais, seja talvez a restauração da nossa família, que a alma, de algum familiar, de algum amigo próximo, seja alcançada pela graça. Porém, todas as vezes que nós almejamos algo, nós almejamos com o nosso coração determinada coisa, esses 3 pilares antecedem essa promessa. Fé, para entender que mesmo que eu não veja, Deus está cuidando. Confiança, porque por mais que pareça que está dando errado, eu confio em quem Deus é, no histórico daquilo que Ele fez. E obediência, para andar na vontade de Deus, mesmo quando eu não enxergo que isso é o melhor. Porque, irmão, muitas vezes Deus vai pedir algo de nós, que nas nossas cabeças vai parecer que está indo ao contrário do que a gente espera. Como assim, Vitor? Deus às vezes vai esperar de nós, vamos querer assim: pai, eu quero uma casa própria. E eu quero tanto, Senhor, uma casa própria, quero sair do aluguel, quero conquistar a minha casa. Só que muitas vezes Deus espera de nós que nós possamos postergar um pouco esse sonho, adiar um pouco esse sonho. Talvez trocar de endereço, ir para outro lugar, ir para um outro endereço, ainda de aluguel, para abençoar uma vida. Então é eu indo ao contrário do que o meu coração deseja, mas isso se chama obediência à vontade de Deus. E eu também creio que obediência é um lugar, e é um lugar de bênção. Amém? Amém. E para quase encerrar a palavra, vou falar que a gente vai encerrar não, mas está acabando. Quando eu leio Jeremias 29:11, onde Deus fala: eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, são pensamentos de paz e não de mal. Eu entendo que nós temos um Deus consciente. É um Deus que enxerga todas as coisas. A palavra vai dizer que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as dores que afligem o nosso coração, todas as lágrimas que nós já derrubamos, todas as orações incessantes e repetitivas que nós já fizemos por algo. Deus sabe. E muitas vezes a nossa alma, ela grita desesperada, e nossa ansiedade muitas vezes bate, pensando que não vai dar certo. Porém Deus responde ao nosso coração: eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês. Quantas vezes nós nos questionamos: será que Deus me ama? Ou será que Deus tem realmente melhor para mim? Será que Deus vai se lembrar daquele sonho que eu tenho há tanto tempo? Será que Deus vai lembrar daquela oração que eu fiz anos atrás? Será que Deus vai lembrar daquilo que eu tenho pedido? E bate tantas dúvidas em nosso coração, mas Deus responde mais uma vez: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Amém? Glória a Deus. Então nós temos um Deus consciente, e além de um Deus consciente, nós temos um Deus cuidadoso. Nós temos um Deus cuidadoso, porque no versículo 10 ainda o Senhor vai dizer: atentarei a vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Irmãos, Deus não tem memória curta. Deus não tem ápice de memória. Deus não tem Alzheimer. Deus se lembra de tudo que Ele te prometeu, tintim por tintim, cada letra, cada vírgula daquilo que Ele te prometeu. Mas como eu falei antes, é necessário um tempo para preparar os nossos corações para essa promessa, pois Deus espera restaurar a nossa fé e a confiança no nome dEle. Amém? Então nós temos um Deus cuidadoso, que se lembra de cada promessa que Ele fez. E além de um Deus consciente e cuidadoso, nós temos um Deus disponível. Amém? Versículo 12, pode deixar que eu vou ler. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo
o coração. Vocês me invocarão. O versículo começa assim: vocês me invocarão. É como em Apocalipse 3:20 que vai dizer assim: ó, eis que estou à porta e bato. Deus tem um movimento, Deus está batendo a porta, mas nós temos uma reação, que é abrir. E é isso que eu vejo que muitas vezes falta entendimento em nossas vidas. Por mais que Deus esteja disponível, acessível, como eu disse, é necessário que nós tenhamos uma reação para acessar a Deus. Como assim, Vitor? Versículo 12: então vocês me invocarão. O que é invocar? Chamar por algo, clamar por algo. Então, Vitor, onde que eu invoco a Deus? Na hora do louvor, na igreja? Sim, amém. Mas você invoca a Deus quando o seu dia começa péssimo, dá tudo errado. Você perde o ônibus, acorda atrasado, menino chorando, conta atrasado, tudo errado. Aí você para e fala assim: muito obrigado, Deus, por mais um dia. É aí que você invoca a Deus. Você coloca o nome de Deus e lembra o nome de Deus, toca no nome de Deus em situações que ninguém, talvez nem você mesmo, esperava que ia lembrar do nome de Deus. Aí começa a invocação no nome de Deus. Vitor, onde mais que eu invoco o nome de Deus? No meu lugar secreto de oração. É onde eu abro o meu coração para o Senhor. É onde eu falo tudo que eu sinto, tudo que eu preciso. Amém, irmãos? Uma coisa que muitas vezes nós demoramos para aprender é que lugar de desabafar não é no ombro do outro irmão. Não é. Por mais que o irmão seja seu amigo, e ele pode sim te assessorar, te aconselhar, nós temos pastores para fazer isso. Mas o melhor lugar para desabafar é no nosso quarto, joelho dobrado, porta fechada, lágrima rolando mesmo, louvor de fundo ali. É o melhor lugar que tem para desabafar, onde nós invocamos o nome de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor é santo, poderoso, onipotente, sei que o Senhor tem poder de fazer todas as coisas, e eu preciso da sua ajuda. Vitor, mas Deus já não sabe que eu preciso? Sabe, irmãos, Deus sabe, mas Ele espera de nós uma reação para verbalizar isso. Amém? Como é que eu vou demonstrar confiança em Deus se eu nunca chamo Ele quando as coisas apertam? Não, eu confio em Deus, mas não aconteceu um problema ali, não, meu filho ficou doente, aí já desespera, descabela. Nossa, Senhor, socorro, misericórdia da minha vida. Cadê a confiança em Deus? É isso que Deus espera de nós, que nós o invoquemos. Amém? O versículo vai continuar: se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Ou seja, para Deus ouvir eu tenho que orar. Amém, orar, aproximar. Para Deus me ouvir é necessário que eu me aproxime dele em oração. Não tem como. Vitor, mas Deus não me ouve. Irmãos, ora. Você vai fazer o quê? Você vai questionar Deus? Ai, Deus, estou mandando mensagem aqui, está dando visualizado, mas você não responde? Não tem como. Deus, irmãos, pelo menos eu, Vitor, eu creio da seguinte forma. Eu já ouvi falar isso em alguns lugares, irmãos, né? Dizendo assim: irmãos, coloque Deus na parede hoje, aquilo que você tem pedido há muito tempo. Eu, Vitor, irmãos, eu sou tão dependente de Deus, mas tão dependente de Deus, que eu não me acho no direito de pôr Deus na parede para nada. Como é que eu ponho Deus na parede? Um Deus que é santo, poderoso, que entregou seu único filho para salvar a minha vida. O que eu posso fazer, Pai? Eu entreguei em suas mãos. Assim como Jesus fala no Getsemane, ele fala assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Pai, se possível passa de mim essa luta. Contudo, seja feita a tua vontade. Amém? Versículo 13: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E essa parte, irmãos, é uma parte muito delicada. Sabe por que é muito delicada? Eu nunca vou conseguir falar o que é a sua busca de todo o coração. Eu nunca vou conseguir falar. Nunca. Você nunca vai conseguir olhar para mim e falar assim: hoje o Vitor está buscando de todo o coração. Não, é que ele está chorando, é que ele está cantando, ele está ajoelhado, não sei o quê. Irmãos, isso é algo muito individual. Muito individual. E é isso que eu quero que você entenda. Por mais que nós amamos congregar, nós amamos os nossos pastores e estar junto com os irmãos, isso é muito importante. Mas Deus espera de nós que nós tenhamos um relacionamento
individual com Ele, não viver na aba dos outros. Não, eu não preciso orar, não, minha esposa já ora, né? Eu já vou na igreja, não, já tá bom. Não preciso orar tanto assim, não, porque tem culto de oração na terça, tem culto lá na campanha na sexta-feira, então eu já orei terça, já orei sexta, orei domingo que eu estou no culto, tá bom. Resolveu ali 3 vezes na semana, é igual exercício físico, tá ótimo. Mas Deus espera de nós, irmãos, um relacionamento individual com Ele. E acharão ao Senhor aqueles que o buscarem de todo o coração. Vitor, como assim de todo o coração? Irmãos, essa parte é difícil. Essa parte é muito difícil. Sabe por quê? Porque é quando eu não quero orar. Porque, irmãos, eu falo, não tem vergonha de falar, não. Tem dia que eu não quero orar. Não quero. Estou cansado, estou estressado, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a carne fala, a mente fala, não vou orar hoje não precisa não, tá, não sei o que. Mas é quando eu não quero, que aí eu vou buscar de todo o coração, acima da minha vontade. E vou buscar o Senhor. Eu falei, Pai, Tu sabes, Senhor, que hoje não vai ser minha melhor oração, não vai ser minha melhor adoração, mas eu necessito da Tua presença. Eu necessito desse momento de comunhão. Então eu abro mão da minha vontade e Te busco de todo o coração. Te busco com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. E é isso que Deus espera de nós, irmãos, porque Deus não divide glória com ninguém. Deus não quer dividir o seu coração com o seu celular. Deus não quer dividir o seu coração com o Instagram, com o WhatsApp. Deus não quer dividir o seu coração nem mesmo com o seu esposo, com a sua esposa. Deus quer o seu coração por completo. Vitor, mas quer dizer que eu não posso amar meus filhos, meu cônjuge? Não, de forma nenhuma, irmãos. Só que Deus quer ser prioridade na sua vida. E buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É primeiro, irmãos, não é segundo, não é terceiro. Quando vai falar de primeiro, é aquilo que é retirado, separado primeiro. E o que nós temos separado primeiro? Eu não falo só de dízimo. Eu sei que muitas vezes vem o dízimo na nossa cabeça, mas muitas vezes nós tiramos o dízimo do nosso dinheiro, mas nós não dizimamos o nosso tempo, nós não dizimamos a nossa energia, nós não dizimamos os nossos recursos. Sabe por quê? Porque eu vejo muitos irmãos, muitas vezes, histórias que eu já vi, acompanhei de perto. Pai, me abençoa com um carro. E ora, e busca. Bom, consegue um carro. Não, pastor, vamos lá, vou orar pelo meu carro. Glória a Deus, orou pelo meu carro. Mas quando tem o carro, irmãos, se pedir assim, ô irmão, leva fulano ali, dá uma carona para a irmãzinha que vem na igreja. Ô pastor, não dá, não posso, não consigo. Até honra a Deus com dízimo, mas não honra a Deus com seus recursos. Adianta o quê, irmãos? Eu até dizimo o meu dinheiro, mas o meu tempo, meus recursos eu não consigo dizimar. Isso não é buscar a Deus de todo o coração.